Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Rony, né? E como prometi aí para os meus alunos de anatomia, cabeça e pescoço, hoje eu vou falar sobre alguns dos principais acidentes anatômicos que fazem parte aqui dos ossos da cabeça, tá bom? Lembrando que ao todo, a cabeça, a gente encontra 28 ossos, alguns autores falam 29, né, contando com o ocioide. E eles estão divididos em dois grandes grupos principais, os ossos do neurocrânio e os ossos do viscerocrânio. De uma maneira bem simples, né, a gente vai começar a revisar quais são esses ossos e esses acidentes anatômicos, a começar inicialmente por esse osso ímpar, né, que é a mandíbula, né? Um osso ímpar da face, assim como também o osso que nós chamamos também de vômero, tá bom? A partir daí, a gente vai notar que dentro da cavidade nasal, inferiormente, a gente encontra as conchas nasais inferiores, na sequência, os ossos nasais, dentro da órbita, os ossos lacrimais, os ossos zigomáticos, os ossos maxilares, que também são dois, não confundam, achando que é só um. E, por fim, nós vamos encontrar na região do palato, deixa eu virar aqui, os ossos que são chamados de ossos palatinos, né, que é posterior à maxila. Quando nós citamos os ossos do neurocrânio, nós lembramos que são 8. A começar pelo osso frontal, né, bem grande, bem proeminente. Nós vamos notar na região posterior do crânio um osso chamado de occipital. E entre o osso occipital e o osso frontal, nós temos os ossos parietais. Abaixo dos ossos parietais, numa vista lateral, nós encontramos os ossos temporais. Chamamos ossos temporais porque são dois, né? O lado direito e o lado esquerdo. Se a gente abrir esse crânio, a gente consegue identificar internamente, né, com facilidade, tanto o osso etimoide quanto o osso esfenoide, tá bom? Então são esses os 8 ossos do neurocrânio. Vamos lembrar também que a gente tem mais 3 ossículos, né, que fazem parte da audição. Martelo, bigorna e estribo, né, que também entram nessa contagem, tá bom? De ossos da cabeça. Então a gente vai começar, né, a destacar para vocês aqui os acidentes anatômicos encontrados aqui na região da maxila. Na porção inferior da maxila, a gente nota a presença dos processos alveolares, em especial um que é bem proeminente, que a gente chama de eminência canina, que está relacionado ao dente canino. Logo acima da eminência canina, a gente encontra uma presença de uma fossa, que é chamada de fossa canina. Anteriormente, né, lembre que é um osso sintético, mas se fosse natural, nós encontraríamos aqui com facilidade a sutura intermaxilar, que divide as duas maxilas. E logo acima, a presença da espinha nasal anterior. Nós notamos ainda na maxila 2 forames, né? Logo abaixo da órbita, que são chamados de forames infraorbitais, que são chamados de forames infraorbitais direito e esquerdo. E se colocarmos a maxila numa vista lateral, nós iríamos observar aqui essa região arredondada e posterior da maxila, que é chamada de túber da maxila. E nesse local nós encontramos entre 2 a 3 forames chamados de forames alveolares, tá bom? Voltando aqui na vista frontal, né? Nessa vista aqui do crânio, nós observamos essa grande abertura, que ela é chamada de abertura piriforme, que é delimitada superiormente por 2 ossos nasais, o osso nasal direito e o osso nasal esquerdo. Esses ossos nasais, eles se articulam através de uma sutura chamada de sutura internasal. Lateralmente a essa abertura piriforme, a gente destaca um processo do osso maxilar. Lembrando que a maxila vai desde a região dentada até a região frontal. Então ela é chamada de processo frontal da maxila, tá bom? Esses são alguns dos principais acidentes anatômicos da maxila. Então a gente vai partir agora para o osso zigomático.
bem simples, aí, bem rápido de lembrar. O osso zigomático, ele apresenta um corpo e 3 processos. Quais são esses 3 processos? A gente nota aqui, ó, o processo frontal do osso zigomático, o processo temporal do osso zigomático e à frente a gente observa a presença aqui desse processo maxilar do osso zigomático, que é dividido por essa sutura, né, zigomático maxilar. Ele apresenta esse pequeno forame que a gente chama de forame zigomático facial. Pensando aqui nessa região lateral do crânio, nós observamos aqui a presença desse arco, né, essa estrutura arqueada, que é chamado de arco zigomático, tá bom? Lembrando que esse arco zigomático, ele é formado por quê? Por 2 processos. O processo temporal do osso zigomático e o processo zigomático do osso temporal. A junção desses 2 processos, a gente vai formar esse arco zigomático, né? Do arco zigomático, que é uma importante estrutura, né, lateral aqui do crânio, que divide em 2 fossas. A fossa temporal e abaixo a fossa infratemporal. Beleza? Vamos voltar aqui para a vista anterior do crânio. E aqui, ó, a gente vai notar a porção aqui do osso frontal, mais uma vez. E esse osso frontal, né, superiormente, nessa região mais central, ele apresenta entre essas órbitas essa região mais arredondada, mais proeminente, que a gente vai chamar, ó, glabela. É até um ponto craniométrico também, né? Nessa margem aqui, a gente vai chamar de margem supraorbital, formada principalmente pelo osso frontal. E a depender do indivíduo, a gente pode encontrar nessa margem supraorbital ou um forame ou a incisura supraorbital. Nesse caso aqui, a gente está vendo uma incisura. Lembrando que a incisura, né, é como se fosse um forame, só que ele não fechou por completo. Então, esses são os principais acidentes anatômicos que a gente vê na vista anterior. Lembrando que, ó, dentro da cavidade nasal, a gente vai encontrar alguns aspectos importantes. Esse osso, ó, na porção inferior, a gente chama ele de vômer. Acima do vômer, a continuação dele, né, a junção dele, a gente vai encontrar, ó, a lâmina perpendicular do osso etmoide. Então, essas 2 estruturas ósseas se unem e formam o septo nasal ósseo, e vai dividir a cavidade nasal em 2 compartimentos. Lembrando que a gente encontra a concha nasal inferior do lado direito e esquerdo, e também notamos, ó, nessa visão, a concha nasal média. A concha nasal superior a gente não consegue identificar nessa visão. Tanto a média como a superior, lembrem disso, elas fazem parte do osso etmoide, né? Diferentemente da concha nasal inferior, que ela é um osso à parte. O que é que a gente vai fazer agora, né? Então a gente vai observar agora a vista superior do crânio, né? Relembrando, né? A gente tem aqui o osso frontal, os ossos parietais, né? Um par, e o osso occipital posteriormente, né? A região do crânio, o osso occipital. Notamos aqui, ó, grandes suturas nessa região superior do crânio. Essa daqui é a sutura coronal, que dá nome também, né? Aquela ponto anatômico, né? O plano anatômico. A sutura sagital, que divide os ossos parietais. E, posteriormente, a sutura lambidoide, né? Que é entre os parietais e o osso occipital, tá bom? Existe uma 4ª sutura também importante, que a gente vê numa vista lateral, e ela é encontrada entre o parietal e o temporal, que é a chamada sutura escamosa. Observem aqui, essa é a sutura escamosa. Lembra até uma escama de peixe. Na região posterior do crânio, na região occipital, o osso ele apresenta uma grande protuberância. Ela é chamada de protuberância occipital externa. Ela delimita lateralmente, né, essa linha nucal, que ela é chamada de linha nucal superior. Então,
Vou partir aqui e tentar desacoplar, né? Então a gente vai encontrar aqui a linha nucal inferior, né? Que ela está abaixo dessa linha nucal superior. Vou botar aqui nessa vista inferior do crânio, né? Para a gente conseguir identificar os principais acidentes anatômicos dessa vista. A gente já viu antes, né? Que o osso occipital apresenta essa protuberância occipital externa e a linha nucal superior. A gente observa agora, ó, a linha nucal inferior e ao centro aqui, ó, o famoso forame magnum. Lateralmente ao forame magnum, a gente observa, ó, os côndilos do osso occipital. Posteriormente a cada côndilo, a gente encontra, ó, nessa região aqui a fossa condilar. E acima de cada côndilo, deixa eu botar aqui numa vista lateral para vocês notarem, vou colocar aqui a pinça lá dentro. A gente observa, ó, a presença de um canal. Esse canal aqui, né, é o canal do nervo hipoglosso. Então são estruturas, né, bilaterais que a gente encontra no osso occipital. A gente observa ainda nesse osso occipital que ele continua, né, em sentido anterior até a região do osso esfenoide. Então essa superfície ela é chamada de parte basilar do osso occipital, onde observamos, ó, a presença de um pequeno tubérculo, que é chamado de tubérculo faríngeo, tá bom? Muitos desses acidentes aqui que a gente observa na vista inferior do crânio, eles vão pertencer ao osso temporal. Então a gente vai começar agora a falar um pouco do osso temporal desses acidentes anatômicos. Vou colocar nessa vista inferior e lateral, né? Para a gente destacar aqui logo no início, ó, o processo mastoide do osso temporal. Logo aqui, ó, posteriormente e medialmente o processo mastoide, a gente encontrou aqui uma incisura mastoide, um sulco aqui, ó, da artéria occipital, né? E aqui atrás, ó, a gente encontra forames mastoides, tá bom? Esse processo aqui mais proeminente, parece uma espinha, é o chamado processo estiloide. Entre o processo mastoide e o processo estiloide, a gente encontra, ó, o forame estilomastoide. Na frente do processo estiloide, a gente percebe uma parede óssea que é chamada de bainha do processo estiloide. E em sentido aqui medial agora, vamos ver se vocês conseguem ver pelo vídeo. A gente nota, ó, um grande forame. Deixa eu ver para a vista interna. Olhem com atenção para ele. Então, olha o processo estiloide e medial a ele existe esse grande buraco, né? Um grande forame, que a gente chama esse forame de forame jugular, em ambos os lados, tá bom? Bilateralmente. À frente desse forame jugular, ó, logo abaixo do processo estiloide, a gente encontra um canal. É o canal carótico, tá bom? Então vamos fazer a sequência comigo aqui. Forame jugular, à frente do forame jugular, o canal carótico. Continua em sentido anterior, nós vamos encontrar, ó, a espinha do osso esfenoide, cuidado para não confundir com esse processo estiloide. À frente dessa espinha, né, a gente encontra o forame estiloso, tá bom? E à frente dele, a gente tem o famoso forame oval, que é onde passa o nervo mandibular, terceira divisão do trigêmeo. Medialmente ao forame, ó, oval, a gente tem o forame lacerado. Esse é o forame lacerado. Esse forame aqui, lacerado, né? Ele é formado pela união de três ossos, do occipital, do esfenoide e do temporal, tá bom? Vou colocar aqui numa vista lateral do crânio mais uma vez, e a gente nota aqui uma fossa muito importante aqui, né, para a gente da odontologia, que é a fossa da mandíbula.
Logo à frente da fossa da mandíbula, a gente tem um tubérculo articular, ou também chamado de eminência articular. Notamos ainda, ó, a presença do meato acústico externo, tá bom? E em termos descritivos, o osso temporal, ele é apresentado como tendo três partes. Uma parte petrosa, uma parte timpânica e uma porção ou parte escamosa, tá bom? Então são essas três partes citadas na literatura como pertencentes ao osso temporal. O que é que a gente vai fazer agora? Observem bem. Depois de apresentar para vocês o osso occipital e o osso temporal, nessa vista inferior, a gente vai observar que tem a presença dos processos pterigoides, tá bom? Eles são dois processos, ele apresenta duas lâminas, né? A gente vai ter, ó, a lâmina lateral do processo pterigoide, a lâmina medial do processo pterigoide, né? Lateral e medial, que termina na sua extremidade através de um âmulo, o âmulo do pterigoide. Então, entre a lâmina lateral e a lâmina medial, a gente observa, ó, a fossa pterigoide. E na sua base, a fossa escafoide, tá bom? Nós vamos notar ainda na região aqui do palato, né? Vou girar aqui o crânio. Nós vamos ter, ó, os ossos maxilares e os ossos palatinos. Esses ossos, né, eles são separados entre si por suturas, que são bem fáceis e simples de relembrar. Essa sutura aqui, que divide as duas maxilas, é a sutura palatina mediana. E a segunda sutura que eu quero que vocês guardem é a sutura palatina transversa, tá bom? Anteriormente, a gente tem o forame incisivos e na região do palatino nós teremos o forame palatino maior e o forame palatino menor, tá bom? Além disso, na região central, a gente tem a presença de uma espinha, a espinha nasal posterior, tá bom? Lembre que a gente já falou de uma espinha, né? Que é a espinha nasal anterior, que fica externa, e essa daqui, né, é a espinha nasal posterior. Essas duas aberturas, né, logo abaixo da espinha nasal posterior, a gente vai ter as coanas, né? E inferiormente às coanas, né, a gente vai ter aqui, ó, o osso vômer, tá bom? Então, a partir desse momento, a gente vai notar as estruturas que a gente vai encontrar na cavidade craniana em seu interior. Então, observamos aqui agora o interior da cavidade craniana e observem que esse interior ele pode ser dividido em três compartimentos: o compartimento anterior, o compartimento médio e o compartimento posterior. Cada um desses compartimentos, vocês observam que eles estão a um nível, a uma altura diferente. No compartimento anterior, ele é formado principalmente por dois ossos, o osso frontal e o osso etimoide. Então, anteriormente aqui, ó, tá vendo? A gente nota a presença da crista frontal, né? Que pertence ao osso frontal. Deixa eu virar aqui, tá bom? Logo atrás dela, a gente encontra, ó, a crista etimoidal. Ao lado da crista etimoidal, a gente vai ter a lâmina crivosa do osso etimoide, que permite a passagem das terminações nervosas do nervo olfatório. E entre as duas cristas, né, eu queria que vocês conseguem ver, né, se conseguir ver aí no vídeo, a gente tem um pequeno forame, que é o chamado de forame cego, tá bom? Essas impressões aqui, elas são causadas pelo giro, né, do encéfalo, né, no seu lobo frontal. E a partir de agora, a gente vai comentar os dois ossos que estão localizados na cavidade média, que é o osso esfenoide e o osso temporal. Nós vamos perceber aqui, ó, que essa região plana e anterior ao osso esfenoide, ela é chamada de jugo esfenoidal. E que existem 4 processos clinoides. 2 processos clinoides chamados de anteriores, tá bom? Tanto o direito quanto o esquerdo. E mais 2 processos clinoides
posteriores, né? Também direito e esquerdo, tá ok? Nós vamos perceber também, ó, que anteriormente a gente encontra, ó, a asa menor do osso esfenoide, né? Em ambos os lados, bem amplo aqui. E nessa região, embutido a asa menor do esfenoide e processo clinoide, a gente vai ter, ó, o canal óptico, que esses canais ópticos, eles se conectam entre si, né, entre aspas, entre si através de um sulco que é chamado de sulco pré-quiasmático. Então, esses canais ópticos é onde vai passar o nervo óptico, né, o nervo da visão. Posteriormente ao sulco pré-quiasmático, a gente tem um tubérculo da cela e a fossa hipofisial ou cela turca. A região posterior dessa cela, a gente vai ter, ó, o dorso da cela, ok? A gente nota que o osso esfenoide, ó, ele apresenta diversos forames, diversos canais, diversas aberturas. Então a gente vai fazer essa sequência de aberturas que são encontradas aí a partir do canal óptico. Deixa eu mudar a visualização aqui para vocês. Então notem comigo aqui mais uma vez, no canal óptico, né, mais superior. Aí a gente nota que entre a asa menor e a asa maior do esfenoide, nós encontramos aqui, ó, uma fissura. Essa fissura, ela é chamada de fissura orbital superior, né? A partir dela, nós observamos uma sequência de aberturas, que são, ó, o forame redondo, onde passa o nervo maxilar, o forame oval, que é onde passa o nervo mandibular, né? E bem aqui, ó, também posterior ao forame oval, o forame espinhoso. 3 forames em sequência. Bem, mais uma vez, né, a gente vê o forame lacerado, tá bom? E aqui, ó, lateralmente a ele, a abertura interna do canal carótico. Se eu fizer aqui, ó, lateralmente, né, a gente vê a impressão, ó, do gânglio trigeminal, que é importante lá no módulo de nervos cranianos, tá bom? Essa é a impressão do gânglio trigeminal. Quando a gente sai da cavidade média, né, em sentido à cavidade posterior, a gente nota uma eminência arqueada, a gente vê a presença, ó, do meato acústico interno, a presença, ó, do sulco do seio petroso superior e de um sulco do seio petroso inferior. Essa região posterior ao osso esfenoide é chamada de clivo do osso occipital. E a gente percebe internamente no osso occipital agora, ó, a protuberância, ó, occipital interna, a gente viu a externa, né? Lateralmente a ela, ó, a presença do sulco do seio transverso, que termina nessa extremidade e dá continuidade, né, através de um sulco com uma nomenclatura diferente, né, que é o sulco do seio sigmoide. Sulco do seio transverso, ele termina e dê origem à continuidade ao sulco do seio sigmoide, que por sua vez termina dentro do forame jugular, tá bom? Nessa vista interna, a gente vê, ó, a presença, mais uma vez, ó, do canal do nervo hipoglosso e, posteriormente, a gente observa a presença de uma pequena crista, que é a crista do osso occipital, da mesma semelhança que a gente notou anteriormente, a presença da crista do osso frontal, tá bom? Nós notamos também ainda, né, que existem, ó, diversas impressões, né, das artérias meníngeas, né, que podem estar presentes na cavidade anterior, média ou posterior, ou compartimento posterior. Então essas impressões, né, elas são vistas aí, visualizadas durante aqui todo o percurso da parte interna do crânio. E por fim, né, não menos importante, eu gostaria de conversar com vocês hoje, nesse pequeno vídeo, né, nesse pequeno resumo
falar sobre aqui o osso mandibular, né? Que é um osso ímpar e o único osso móvel na região da face, né? Então a gente vai ter o processo condilar, que a gente pode ser dividido em duas partes principais, a cabeça da mandíbula e o colo da mandíbula, né? À frente dele, a gente encontra o processo coronoide e entre os dois processos, a gente encontra a presença de uma incisura, que é a incisura da mandíbula. E ela apresenta duas regiões principais aqui na mandíbula, que é o ramo da mandíbula e o corpo da mandíbula. Esse ramo e esse corpo, eles formam um ângulo, que a gente chama de ângulo da mandíbula. E externamente, a gente encontra a tuberosidade massetérica, que é o local de inserção do músculo masseter. Se eu voltar aqui para o processo coronoide, né, e voltar e prestar atenção nessa região aqui, continuação do processo coronoide, a gente vai chamar de linha oblíqua. Sigo em região anterior e a gente observa a presença dos forames mentuais, né, ou mentonianos, a protuberância mentual, a presença de dois tubérculos mentuais, a presença aqui, ó, dos processos alveolares e, mais uma vez, a presença da eminência canina, né, do dente canino. Feito isso, né, o que é que a gente vai fazer na canina? Ou nessa vista interna, né? Vamos fazer aqui na sequência. A vista interna da mandíbula. A gente consegue identificar aqui, ó, o forame da mandíbula, de grande importância aí nas técnicas anestésicas, né? Onde a gente vai ter a passagem do nervo alveolar inferior e ela é delimitada anteriormente, né? Por essa pequena projeção óssea chamada de língula, né? Da mandíbula, do canal mandibular, tá bom? É essa protuberância do lado direito e do lado esquerdo, tá bom? E esse é o canal mandibular que ele vai passar internamente. Abaixo do forame da mandíbula, a gente observa um sulco, tá bom? Que é um sulco miloioide, mais uma vez o ângulo da mandíbula, e internamente a presença de uma tuberosidade, que é a tuberosidade pterigoide, né? Falamos do sulco miloioide, né? E vamos relembrar, ó, que existe aqui também de uma linha que é a linha miloioide, tá bom? E essa linha miloioide, né? Ela separa uma fóvea submandibular de uma fóvea sublingual, tá bom? Anteriormente, nós encontramos aqui as espinhas genianas, tem até um parafuso no meio, né? E a presença das fossas digásticas laterais a essas estruturas. Que eu gostaria aqui de terminar falando com vocês a respeito da mandíbula, seria a respeito aqui da fóvea pterigoide, na região do colo do processo condilar. Então, tem essa fóvea, né, na região interna, né, que é a fóvea pterigoide, que é justamente a inserção de um dos músculos pterigoides, que é um dos músculos da mastigação, tá bom? Galera, foi muita coisa hoje, né? A gente já comentou muitos aspectos aí do crânio. Não citamos todos, né? Eu dei aqui uma enxugada, falei um dos principais, mas é um material aí para auxiliá-los aí nas revisões aí de acidentes anatômicos do crânio. Valeu e até a